Bom dia, bom dia, bom dia aos meus amados irmãos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe a cada dia que chega para nós. Estávamos aqui fazendo a leitura, a nossa leitura matinal do livro de Eclesiastes. Hoje foi o último capítulo, o capítulo de número 12. Capítulo de Eclesiastes de número 12. E nós queremos trazer uma reflexão neste texto para a nossa meditação nesta manhã abençoada de sexta-feira. Versículo 1 diz o texto: Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Eclesiastes capítulo 12, versículo 1. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, Lembrar. Ah, pastor Henrique, mas essa palavra lembrar aí está se referindo só trazer ao pensamento? Não, não é nada disso. Quando o texto diz lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, ele está falando de um modelo de vida. Quando ele diz lembra-te, ele está dizendo vive o teu Criador na tua mocidade. Ele está dizendo aplica a tua vida a servir a Deus na tua mocidade. Ele está dizendo monta um padrão transformador na sua vida desde a sua mocidade para com Deus. Interessante que esse capítulo 12 ele veio a calhar exatamente no dia de hoje, Dia de hoje, que para muitos é a Sexta-feira Santa, Hoje está sendo lembrado de Deus como nunca, Hoje é um dia que muito é lembrado de Deus. Só que o grande problema é que é apenas hoje, É apenas hoje que se lembra de Deus. E o que Deus está falando na sua palavra que não é para ser lembrado dele apenas hoje, mas todos os dias. Principalmente desde a mocidade. Por quê? Porque a Bíblia também vai dizer, ensina o teu filho no caminho que se deve andar, para que quando ele seja adulto, ele não venha se desviar. Queridos? E aí aqui no capítulo 12 ele diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabe, queridos, o que nós precisamos aprender e praticar todos os dias, sabemos que não é fácil, claro que sabemos disso. Sabemos que não é simples, claro que sabemos disso. Porque somos imperfeitos e por causa da nossa imperfeição, a gente acaba sendo tendenciado ao erro, ao pecado, Mas isso não nos impede de viver uma vida para Deus. Então lembrar de Deus, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembrar de Deus é entender que a nossa vida ela foi criada para glorificar e exaltar e bendizer o nome do Senhor, e não para viver pelo pecado nem em prol da iniquidade. Apesar de que somos pecaminosos, mas também devemos ter um coração aquebrantado ao ponto de dizer ao Senhor, Senhor, eu pequei contra o Senhor, eu errei, eu fui fraco, fui vacilante, não vigiei, pequei, mas me perdoe. Perdoe os meus pecados, me fortaleça na minha caminhada para que eu viva uma vida que agrade ao Senhor. Reconhecer o erro é uma virtude. Se arrepender dele, mais virtude é. E buscar uma vida transformada diante de Deus, mais maravilhoso é. Então, quando o texto diz lembra-te, ele está falando de um propósito de servidão. Lembrar do Criador é lembrar de Deus, querido. A gente consegue se lembrar de tanta coisa, muitas das vezes, mas infelizmente de Deus não é uma coisa que queremos, não é algo, melhor dizendo, que queremos nos lembrar. Às vezes nós nos lembramos de pessoas, mas não lembramos de Deus. Então o texto diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Sabe por quê, queridos? Porque vai vir tempos difíceis, dias maus, diz o texto. Antes que venham os dias maus.
Os dias maus, eles estão chegando. É tempo de lembrar do Senhor. E não apenas porque hoje é Sexta-feira Santa, não, querido. Santos são todos os dias. Todos nós sabemos disso. Todos os dias são santos. São 365 dias santos que nós temos. E por isso devemos lembrar de Deus em todos os 365 dias. Mesmo em meio aos erros, aos acertos, às fraquezas, às forças, aos pecados, ao arrependimento, às falhas, em meio a tudo isso. E muito mais que fazemos parte, que há em nós as fraquezas, né? Mas em meio a tudo isso nós devemos nos lembrar de Deus para um propósito de servidão agradável. Não apenas naquilo que alegra a minha vaidade, o meu orgulho, o meu ego, né? Não, mas ao que agrada ao Senhor Deus. A vida que Deus quer para mim e para você é algo que agrade a Ele, não a mim mesmo, né? Então, lembrar do Criador nos dias da mocidade, porque está vindo aí, antes que venham os dias maus estão chegando. E aí a Bíblia diz, e cheguem os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. O final da vida, né, quando a gente já está envelhecido, que a gente diz, não tenho mais prazer para nada, não tenho mais alegria para nada, não tenho mais força para nada, não consigo fazer isso, não tenho saúde para isso, não tenho... Pois é, esses anos, eles também vão chegar para mim e para você, se assim Deus for bondoso conosco a tal ponto de nos permitir chegar à velhice, né? Mas quando chegar esse tempo, normalmente a gente já não quer mais nos lembrarmos de Deus. Então o tempo de lembrar é hoje. O tempo de lembrar de Deus é agora. É no tempo presente. Esse é o tempo de ofertar a nossa vida ao Senhor Deus. Esse é o tempo de dizer, Senhor, eu estou aqui, me ajude a viver uma vida que agrade ao Senhor todos os dias. Mesmo falho, imperfeito, mesmo sendo tendente ao pecado, ao erro, mas me ajude, transforme o meu ser, transforme a minha vida, me perdoe os meus pecados, perdoe as minhas fraquezas, as minhas ingratidões, a minha inconsequência, me perdoe, Senhor. Assim devemos clamar a Deus, todos os dias da nossa vida. E não apenas em datas festivas ou datas comemorativas, mas todos os dias que Deus nos der, assim devemos viver diante dele. Lembremos-nos do Senhor que nos criou e que nos deu o dom da vida. Lembremos-nos do Senhor, daquele que tem nos dado oportunidades de adorá-lo, de glorificá-lo e bendizê-lo, de servi-lo todos os dias da nossa vida. Desde a juventude até o envelhecer, se assim Deus nos agraciar esta dádiva de chegar ao envelhecimento, todos os dias devemos servi-lo fielmente. Então, o capítulo 12 de Eclesiastes, ele vem trazer para nós esta reflexão, exatamente nesta data, que para muitos é festiva, né? Para mim todos os dias são festivos, todos os dias são santos. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Lembre-se, lembramo-nos do Senhor todos os dias da nossa vida, servindo a Ele, se arrependendo dos nossos pecados, confessando ao Senhor as nossas fraquezas e clamando a Ele, Senhor, me ajude a ser melhor a cada dia para com o Senhor, numa vida transformada, uma vida digna, uma vida justa, uma vida pautada à luz da palavra de Deus. Quero deixar essa reflexão para mim e para você nesta manhã, desta sexta-feira abençoada, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor Deus continue lhe abençoando todos os dias que Ele lhe ofertar, assim também seja na minha vida, e que todos os dias da nossa vida nós venhamos sermos aquebrantados de coração, de espírito, de alma, diante do Senhor, buscando sempre a melhoria para a glória de Deus. Que Deus nos abençoe. Tenha um bom dia, a paz do Senhor, em nome de Jesus.